Este programa é livre para todos os públicos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Esse é um trecho de uma homilia do século IV, que não tem autor, sobre o grande Sábado Santo, sobre este momento em que nós vivemos na nossa igreja, nos encontramos na nossa igreja, em que o Filho de Deus também faz a experiência da sua descida à mansão dos mortos. Como bem nos lembrou a Ana e ajudou-nos a rezar, desce para nos tirar também de todos os abismos de morte da nossa vida. Tem uma capela no Vaticano, chamada, uma sala, na verdade, Redemptoris Mater. Nesta sala existe uma obra de arte do artista Rupnik, não sei se você já ouviu falar, e essa obra de arte retrata o movimento da descida vertical do Filho de Deus, retrata de uma forma vertical o encontro do Filho de Deus nas diversas etapas da sua descida, do seu encontro com a nossa humanidade. Nesta sala existe primeiro, retratado neste quadro, o momento da natividade de Jesus, retratando a sua primeira descida na encarnação. Depois retrata o batismo de Jesus, quando ele também mergulha naquelas águas e se faz batizar por João Batista. E por fim aparece Cristo descendo aos infernos da humanidade, indo ao encontro de Adão e Eva. Esta descida, na verdade, do Filho de Deus, que não para na sua morte, no dia de ontem nós meditamos isso, mas ele continua, porque a descida à mansão dos mortos, e aqui a morte é o inferno, retrata a continuidade da missão do Filho de Deus. É a última etapa da missão do Filho de Deus, que desce à mansão dos mortos para nos resgatar. Por que ele desce à mansão dos mortos? Não bastaria Jesus ter descido na terra? Não bastaria Jesus ter estado com os seus conosco nesta terra? Não, porque quando Jesus chegou à terra, o ser humano, a humanidade, eu e você, nós estávamos ainda mais baixos. Nós não estávamos mais na terra, mas nós estávamos na profundidade da terra. Nós nos encontrávamos numa situação de inferno. Por isso que ele desceu até lá. Não bastaria Jesus ter colocado, no seu Maps, no seu GPS, terra. Você sabe o seu endereço? Endereço da sua casa? Qual que é o nome da rua? Muito bem. Se o Filho de Deus viesse aqui e fosse lá nesse endereço, no número da sua casa, ele não te encontraria. Porque eu e você estávamos ainda mais baixos, nas profundidades dos infernos
da nossa existência. Então o Filho de Deus precisou estar conosco também nesses momentos, porque o Filho de Deus não queria nos deixar sozinhos em nenhum momento. Ele quis ser a nossa companhia em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. Por isso Ele vai até a profundidade do nosso ser, para que ali Ele tocasse também a nossa pobreza, a nossa condição de necessitados, solitários, seres humanos, criaturas. Ele precisava nos tocar, Ele precisava nos encontrar. E Jesus nos alcançou nas realidades mais profundas do nosso ser. Esse dia de hoje, em que nós meditamos sobre essa realidade, o Papa Emérito Bento XVI, ainda cardeal Joseph Ratzinger, quando escreve no seu livro A Introdução ao Cristianismo, ele medita falando sobre a sexta-feira, no dia de ontem, que nos colocou, nos ofereceu a visão do crucificado. Apesar de Jesus estar morto, mas nós temos a realidade corpórea de Jesus. Mas ele dizia, Joseph Ratzinger, no sábado, Deus está ausente, aparentemente ausente. No sábado, o túmulo o tira da nossa vista, o túmulo tira Jesus dos nossos olhos. Diz Ratzinger, ele não acorda, ele não fala mais, ele não age mais. Agora, parece o fim do diálogo de Deus com os homens. Parece que agora as nossas orações, elas não serão mais ouvidas. Deus não vai mais responder às nossas súplicas. E Ratzinger faz aquela meditação sobre aquela passagem do Antigo Testamento, em que Elias, o profeta, desafia os profetas de Baal a recorrerem ao seu Deus, os sacerdotes de Baal, suplicando que os seus deuses ouçam as suas súplicas e aceitem aqueles sacrifícios. E como aqueles deuses não respondiam, porque não eram verdadeiros, o profeta Elias começa a zombar daqueles sacerdotes, dizendo, mas onde estão os deuses de vocês? Eles não respondem? Estão dormindo? Hoje poderiam também, diz Ratzinger, os racionalistas de plantão também dizerem para mim e para você, onde está o Deus de vocês? Está morto? Mas Ele não era o Todo-Poderoso? Vocês não elevam a Ele as suas súplicas, as suas preces, sacrifícios, missas, louvores? Onde Ele está? Por que Ele não responde a sua oração? Por que o sofrimento ainda faz parte da realidade criatural? Por que você passa por essa tribulação e o seu Deus não te escuta? E aí, Ratzinger continua meditando, dizendo que a revelação de Deus, ela não se compõe somente de palavras. Deus não se revela apenas quando Ele fala, mas Deus também se revela quando Ele silencia. Deus também nos fala quando nós precisamos acolher o seu silêncio e precisamos aprender a escutar Deus no seu silêncio. Parece antagônico, mas é assim. Perceber a presença de Deus, mesmo quando eu não escuto a sua voz, mesmo quando as coisas não estão diante dos meus olhos, mesmo quando eu não consigo visualizar a presença de Deus, senti-la no meu coração, eu preciso aprender a tocar nesta revelação de Deus. Não é apenas com a palavra inteligível, a palavra que eu consigo compreender, mas é também naqueles momentos incompreensíveis que fogem à minha percepção, Deus também fala comigo. É isso que nós somos chamados a vivenciar hoje, meus irmãos. Nesse dia de hoje, a fazermos um passo de amadurecimento da nossa fé, sairmos daquela condição de crianças,
que a todo tempo Deus precisa estar dando um sentimento, dando uma emoção, um arrepio. Nós precisamos fazer um passo de amadurecimento e escutar Deus no silêncio. Ouvir Deus quando Ele agora está em repouso, está debaixo da terra, está passando por esta experiência da sua última etapa da sua missão para salvar a humanidade. Porque essa descida de Jesus à mansão dos mortos, na verdade, é uma passividade, mas muito operativa. Porque ao mesmo tempo que parece que Jesus não faz nada, porque Ele está morto, sepultado, Ele faz tudo. Ao mesmo tempo que parece que a presença de Jesus ali na mansão dos mortos não signifique nada, porque Ele também está morto, mas Ele faz tudo, porque é uma presença passiva, mas ao mesmo tempo muito operativa. E quando a gente fala da descida de Jesus à mansão dos mortos, nós não podemos imaginar uma viagem geográfica. Jesus estava em Israel e vai para um outro lugar para procurar onde estão esses mortos. Não é uma descida geográfica, mas é uma viagem da alma de Jesus, unida ao Pai do céu, que se estende até os últimos confins do ser humano. Na verdade, Jesus faz uma viagem dentro de mim e dentro de você. Na verdade, Jesus está descendo nesta mansão dos mortos, que muitas vezes habita o meu coração e habita o teu coração. Deixa Jesus entrar na mansão dos mortos da sua vida. Você que está acompanhando em casa esta pregação, deixa Jesus entrar também hoje na mansão dos mortos, que é o teu coração. Porque Ele quer fazer isso, Ele quer fazer esse movimento, porque Jesus vai na profundidade. Diz a nossa doutrina que Ele vai aos perdidos, aqueles que estavam cativos, os justos que estavam prisioneiros por causa da morte. Ele vai a todos aqueles que já tinham concluído a sua meta nesta vida. E agora Jesus perpassa o limite da morte e vai à profundidade do nosso ser, desce aos nossos infernos. E essa descida do Filho de Deus, ela ultrapassa a temporalidade, porque quando Jesus desce, Ele vai, e essa descida de Jesus alcança o passado, alcançam a todos aqueles que já estavam sepultados, aguardando a descida do Filho de Deus. Por isso, a eficácia da redenção de Jesus, ela não começa no ano 0, nem no ano 33, mas ela vai e alcança até os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Passa ao longo do tempo, todos os homens de todos os tempos, de toda a história, e chega até mim e a você hoje. Isso acontece hoje na minha vida e na sua vida. Esta descida do Filho de Deus alcança a minha vida e a sua vida. Como eu disse, existe uma força passiva de Jesus que nos alcança. A última etapa da missão redentora de Cristo, isso você depois pode conferir no Catecismo da Igreja Católica, número 634, quando a doutrina da Igreja vai colocar esse momento da descida dentro da obra redentora de Cristo, dentro da missão do Filho de Deus, que vai às profundidades da nossa condição humana para nos salvar, para nos libertar. Como eu disse a vocês, Cristo não quis nos abandonar em nenhum momento da nossa existência, nem depois da morte. É tão grande o seu amor, é tão forte o amor de Jesus, que Ele quis definitivamente acabar com a solidão sobre a face da terra. Quem já se sentiu sozinho aqui em algum momento da vida? Levante a mão.
Você já passou por essa experiência. E talvez você a esteja vivenciando hoje, no agora da sua vida. Mas a descida do Filho de Deus, à mansão dos mortos, ela aconteceu para acabar definitivamente com a solidão do teu coração. Quero falar para cada um de vocês, eu quero olhar nos olhos de cada um de vocês. Acabou a solidão na face da terra. Ela terminou. Porque o Filho de Deus foi no último lugar, foi nas profundidades, para que eu e você nunca mais nos sentíssemos sozinhos, nunca mais nos sentíssemos abandonados. Por pior situação que eu e você pudéssemos passar nesta vida, por mais dolorosa que seja uma situação de morte, de perda, de traição, de decepção, de frustração, o Filho de Deus não quis nos deixar sozinhos em nenhum momento da nossa existência. Em todos os momentos, Ele queria que nós experimentássemos a sua presença amorosa. Ele quis que nós experimentássemos a sua presença que afugenta toda a solidão, que expulsa toda a tristeza, toda a solidão do nosso coração. Eu quero continuar mais um trecho desta homilia do século IV, porque o Filho de Deus, o que é que Ele vai fazer na morada dos mortos? Escute, peço que você faça mesmo um silêncio profundo, mesmo que estejam agitações ao seu redor, entre nesse mistério, mergulha o teu coração nesse mistério, porque para nós é muito difícil repousar, para nós é muito difícil fazer silêncio, para nós é muito custoso apagar as luzes, para nós é muito difícil perder o controle das situações, porque nós queremos controlar tudo. Então é difícil para nós descer com o Redentor a essas moradas nossas interiores. Mas faz um exercício ainda maior de buscar lá no interior do seu coração esse silêncio profundo. Esse silêncio profundo. E agora escute o que o padre for ler, porque o padre vai narrar o que aconteceu comigo e com você. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E o Senhor respondeu: e com o teu espírito. E tomando-o pela mão disse: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: saí. Aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. Aos que estavam entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque eu não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti, somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei a tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me alguém sem apoio, abandonado entre os mortos.
Por ti que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e num jardim crucificado. Experimente a força destas palavras. Experimente a força desta verdade. Jesus foi à mansão dos mortos por causa de mim e por causa de você, para que nós experimentássemos a sua presença amorosa. O amor, Cristo, penetrou nos infernos. Na solidão mais absoluta, nós agora podemos escutar a voz de Cristo, segurar a sua mão e vir para fora. Feche os seus olhos por um instante. Mergulhe nisso. Mergulhe o teu coração nisso. Deixa Jesus agora, o Redentor, tomar você pela mão. Porque Ele foi aquela realidade para tomar você pelas mãos. Ele penetrou nos infernos da sua vida, nas tuas misérias mais profundas. Ele foi por causa da tua solidão, solidão causada pelo pecado, solidão que entrou no seu coração por causa do pecado. Ele foi e com as suas mãos chagadas, Ele retirou você dessa situação de morte. Tirou você desta situação de morte. Experimenta profundamente esse mistério. Faça uma pausa para que você experimente profundamente esse mistério. O som do teclado aumenta para que agora nós possamos mergulhar nisso. O Redentor está vivo e Ele desceu aos infernos do meu coração e do teu coração. Ele desceu no mais profundo do nosso ser, para que nós nunca mais nos sentíssemos sozinhos. Entra, Redentor, toma a nossa mão, toma-nos pela mão. Foi por amor a nós que fizeste tudo isso. Olha-nos, Jesus, enxerga-nos nesta hora, leva-nos, Senhor, contigo para as alturas, para as coisas do alto, e tira-nos definitivamente dos abismos da morte, da perdição, da solidão. Obrigado, Senhor. Diga esse obrigado com toda a força do seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor desceu à morada dos mortos para nos dar vida nova. Aqui, na nossa realidade de Brasil e no Ocidente, nós não vivenciamos muito fortemente esse mistério do Sábado Santo. Nós já nos projetamos, com muita facilidade para a celebração da Vigília Pascal, logo mais à noite. Mas na Igreja do Oriente, os cristãos eles vivem intensamente esse dia de hoje e têm o costume de contemplar um ícone em que retrata Jesus descendo aos infernos, que é exposto, esse ícone é exposto no tríduo pascal, para que os cristãos contemplem esta descida do Filho de Deus. Esse momento em que o Filho de Deus é sepultado. E falando dessa realidade, o texto bíblico que nos relata esta experiência é a continuação do final da celebração de ontem,
quando o Senhor morre na cruz e depois disso é sepultado. O texto do Evangelho de São João, você depois pode meditar com mais calma, no capítulo 19, no versículo 41, diz que no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Como era dia da preparação dos judeus, o túmulo estava perto, ali puseram Jesus. Ponto. Sepultaram Jesus nesse lugar, nesse jardim, onde existia um túmulo novo no qual ninguém nunca antes havia sido posto. Jesus foi sepultado. Ponto. O Evangelho de São João, que eu acabei de ler para vocês, ele traz dois aspectos sobre esse mistério que nós meditamos no dia de hoje, nesse sábado santo. O primeiro é sobre esse jardim que aparece aqui. Esse jardim que nos remete a um outro jardim. Livro do Gênesis, se lembra, né? Livro do Gênesis, que apresenta-nos no capítulo 2, aquele outro jardim onde nós havíamos sido colocados em comunhão com Deus, em harmonia completa com Deus. Agora, o mesmo jardim que nós perdemos por causa do nosso delito, da nossa falta, do nosso pecado, agora o Filho de Deus é colocado, onde ninguém tinha sido colocado antes, porque nós éramos incapazes de retornar àquela originalidade. Nós éramos incapazes de habitar de novo aquele jardim por causa do nosso delito. Então o Filho de Deus agora cria para mim e para você um novo jardim, um novo lugar, um novo espaço, uma nova oportunidade de retornarmos à nossa originalidade. E o Senhor faz isso constantemente na nossa vida. Eu tenho certeza que a ação de Deus na sua vida faz isso constantemente com você. Constantemente Deus te dá experiências de retornar àquela originalidade, a tocar na sua essência, a voltar ao projeto original de Deus, imagem e semelhança dele que nós somos. Ele nos confere isso constantemente na nossa vida, esta oportunidade de um novo nascimento. O primeiro aspecto, como eu falei, é esse jardim. Agora, depois, é a sepultura. O texto diz que Jesus foi sepultado. Jesus foi sepultado. Meus irmãos, minhas irmãs, certamente a vida nos dá muitas experiências, muitas oportunidades de sepultamento, de morte. Muitas situações que, às vezes, ao improviso, acontecem na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Experiências de morte. Mas não basta morrer. Ou seja, não basta passar por experiências de morte, de dor, de sofrimento. É preciso ser sepultado. Padre, o que quer dizer isso? É preciso entrar no processo. É preciso entrar nesse momento de crise. É preciso entrar nesse momento de mergulho profundo nesta experiência. Porque nem o Filho de Deus se ausentou disso. Como eu disse, passivamente ele aceitou ser sepultado. Então, o que nós aprendemos disso? Eu e você, nós temos que aprender a nos deixar ser sepultados. Estranho, né? Mas nós temos que entrar no caixão. Não adianta você fugir. Não adianta você espernear. Às vezes, nós não conseguimos nos levantar imediatamente após uma pancada da vida. Você tem que ficar sepultado. Não tem problema. Calma.
Espera. Talvez situações que aconteceram na sua vida, uma queda, uma fraqueza, uma situação difícil que você esteja enfrentando, hoje, ao contemplar esse mistério da descida do Filho de Deus, calma, não tem problema. Deixe-se ser sepultado. Entre nesse caixão. Faça a experiência de deixar-se incomodar por essa situação. A descida do Filho de Deus, meus irmãos e irmãs, ela nos coloca em crise. Crise existencial, porque eu e você temos muita dificuldade de aceitar o sepultamento. Nós temos muita dificuldade de aceitar esse momento de passividade em que nós nos encontramos inúteis, incapazes de fazer qualquer coisa, insuficientes. Nós estamos com os pés e as mãos amarrados, nós não podemos fazer nada. Você só pode confiar em Deus, você só pode se abandonar nas mãos de Deus. O Filho de Deus Todo-Poderoso experimentou essa passividade. Por que eu e você temos que nos rebelar e não aceitamos ser sepultados? Entre no processo, mergulhe profundamente nisso, viva intensamente o momento em que você está enfrentando, porque o Filho de Deus esteve debaixo da terra para ensinar para mim e para você que nós também precisamos experimentar isso. Nós temos que ter contato com aquilo que nós somos: terra, pó, miséria, fragilidade, insuficientes, incompetentes. Nós não podemos nos rebelar. Aceite a morte, aceite a sua sepultura, aprenda algo, mergulhe nisso. Você não pode se preocupar em resolver aquele problema. Sabe aquele problema? Não se preocupe em resolver aquele problema. Mas eu espero que aquele problema resolva você. Eu espero que aquele problema resolva definitivamente quem você é. Ensine definitivamente quem você é: pó, terra, criatura, frágil, pequeno, miserável, dependente de Deus. E isso quebre definitivamente a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa mania de independência, a nossa mania de querer ter controle de tudo, de todos, das pessoas, das situações da nossa vida, dos fatos, até da vida das pessoas. Quando perdemos alguém, queremos ter controle daquilo, nos revoltamos contra Deus, nos rebelamos contra Deus. Experimenta agora, nessa situação, que ela resolva quem você é. Porque se nós fizermos com as nossas próprias forças, nós vamos sempre voltar ao ponto zero. Se nós não nos deixarmos guiar por Cristo nessa experiência de sepultamento, nós vamos sempre fazer do nosso jeito e vamos voltar sempre à estaca zero, ao ponto zero. Nunca vamos sair do ponto zero. Mas é preciso que o Redentor nos tome pelas mãos e Ele nos guie nesta experiência de morte, nesta experiência de sepultamento. Nós não podemos ser vivos mortos ou mortos vivos. Você conhece muito bem a ideologia dos zumbis, né? Nós não podemos ser zumbis que caminham por aí. Não, nós temos que ser sepultados. Se essa experiência que você vive hoje é para te colocar na sua sepultura, desça na sua sepultura. Vá à sua sepultura. Não fique vagando por aí, correndo, fugindo de Deus, procurando desculpas, tentando explicações. A única explicação que eu posso te dar é o amor do Redentor. A única explicação racional que eu posso te dar é que o Redentor está presente na sua vida, nesta sua solidão. Eu não sei resolver esse problema. Eu sei dizer quem ama você nesse seu problema e faz companhia a você nesse seu problema. Então, não fuja, não se torne um zumbi por aí, mas entre na sua sepultura e deixe-se sepultar por esta experiência que nós fazemos com o Senhor. Sepulte os seus rancores, sepulte as suas mágoas, sepulte os seus julgamentos, sepulte as decepções da sua vida, sepulte definitivamente
as traições que você passou, as mágoas que você traz dentro de você, sepulte definitivamente tudo isso da sua vida. Se até o Filho de Deus passou pela experiência de repousar, porque que dia nós celebramos hoje? É sábado. E sábado para o judeu era dia de quê? Para o judeu, dia de descanso, era dia de repouso, era dia de deixar tudo para contemplar Deus. Até o Filho de Deus faz a experiência do repouso. Se você vai lá no livro do Gênesis, como eu falei no capítulo 2, no versículo 2, está explícito no texto bíblico, Deus descansou de toda a obra que Ele fez. Dois verbos parecem opostos, Deus descansou, Deus fez, mas não são, porque até Deus sabe tomar uma distância da obra que Ele fez, até Deus sabe se libertar daquilo que Ele fez, a obra maravilhosa, estupenda, mas Deus não se apega a isso, Deus não se apega nem à sua obra maravilhosa, Ele repousa de tudo que Ele fez. Deus repousa porque Ele tem confiança no ser humano. Não foi assim que Ele fez? Depois de criar tudo, colocou nas mãos dos homens o cuidado da criação? Sim ou não? Deus confiou em mim, Deus confiou em você. Por que nós não podemos confiar nele? Por que nós não podemos confiar que Ele nos guie agora nessa experiência de sermos sepultados? É a confiança de Deus em nós, é a nossa confiança em Deus. Vejam, não é só o Pai que se distanciou da sua obra, Jesus também. A descida do Filho de Deus à mansão dos mortos, aos 33 anos de idade, jovem, mas Ele também se liberta da sua própria obra redentora, está livre para confiar nas mãos dos seus discípulos a continuidade da sua obra. Veja como Jesus nos ensina a morrer bem, a nos libertar de todas as realidades que nos prendem. O Filho de Deus também faz essa distância. Eu e você precisamos fazer isso. Precisamos hoje fazer esse exercício na nossa vida. Nós precisamos experimentar aquilo que nosso Senhor fez na nossa carne. Ainda meditando sobre o texto de Joseph Ratzinger, sobre esse dia, ele diz que o que acontece neste sábado santo é que Jesus atravessou a porta da nossa solidão extrema. Volto ao tema da solidão. Quando na sua paixão afundou no abismo de nossa sensação de abandono, onde já não se faz ouvir nenhuma voz, lá está Ele. Com isso, vejam bem, o inferno é vencido, ou melhor, a morte, porque antes de Jesus, a morte era um inferno. Aqui só abrindo um parêntese, tá? A palavra inferno, a gente tomou ela do hebraico Sheol, que quer dizer profundidade. Não é a concepção de inferno que nós temos hoje, né? Como aquele lugar de condenação. Mas era a profundidade. Inferno era descer na mais profundidade do ser. Jesus vai lá e veja, e destrói este inferno que era a morte. A morte que antes era o inferno, agora ela não existe mais. Morte e inferno deixaram de ser a mesma coisa, porque em meio à morte passou a existir a vida, porque agora o amor mora em seu meio. Que forte! O amor foi até a experiência dos nossos infernos para estar no meio de nós. O único inferno que continua existindo é o fechamento voluntário de si próprio,
o que a Bíblia chama de segunda morte. Mas Jesus foi para destruir o inferno? Sim e não. Foi para destruir o inferno, que era a morte, que era a nossa incapacidade de subida ao Pai, incapazes que éramos de voltar ao coração do Pai, insuficientes que eram os nossos esforços. Este inferno, Jesus desce para destruí-lo. Com a sua morte, ele destrói a morte. Mas Ratzinger nos lembra muito bem que o único inferno que permanece ainda existindo é o inferno do nosso fechamento voluntário de nós mesmos. Porque o inferno continua sendo uma escolha pessoal. O inferno continua sendo uma escolha pessoal. Deus Pai não criou o inferno para nos jogar lá. Só que o amor dele é tão grande que se eu e você decidirmos pelo fechamento do nosso coração, decidirmos por permanecer nessa solidão, fechados em nós mesmos, ele não tira a nossa liberdade. O único inferno que permanece existindo está nas minhas mãos e nas tuas mãos, escolhê-lo. Deus não quer que você escolha ele. Deus não quer nenhum dos seus filhos vivendo na situação de inferno, porque o inferno é onde não existe mais amor. O inferno não é quente, o inferno é gelado, é congelante. A gente tem imagem, né, do inferno como chamas que queimam eternamente. O inferno é gelado, é gélido, porque não existe amor nele, existe só solidão. O Pai do céu não quer que eu e você estejamos nessa condição. O Filho de Deus desceu à mansão dos mortos para nos tirar daquele primeiro inferno que nós éramos incapazes de sair dele, da solidão, para que nós nunca mais nos sentíssemos sozinhos, para que nós nunca mais abandonássemos o Senhor e saíssemos de perto dele e vivêssemos o paraíso. Ele não nos tirou de lá para trazer de volta para essa terra não, viu? Ele nos tirou de lá para nos levar às alturas celestes. Eu vou continuar a ler o finalzinho do trecho desta homilia. Levanta-te, vamos daqui, é uma ordem do Senhor, não só para Adão e Eva, mas é uma ordem para mim e para você. Levanta-te, vamos daqui, saia dessa situação em que você se encontra, saia desta frieza, saia desta situação de solidão, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso, eu porém já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Eu constituí anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora, veja que absurdo, ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Veja a profundidade da união do Filho de Deus com cada um de nós. Eu ordeno que eles te guardem, mas ordeno também que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros. Está construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos estão adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. É o que Jesus fez ao descer à mansão dos mortos, para encontrar não apenas
Adão e Eva, mas encontrar a mim e encontrar a você. Mais uma vez, feche os seus olhos. Mais uma vez, deixa o teu coração mergulhar nesse mistério. Mais uma vez, deixe-se possuir por esse mistério. Deixe-se invadir por esta verdade. Mais uma vez, permita-se fazer essa experiência de descida. Eu sei que talvez seja muito vergonhoso para você descer em algumas realidades do teu coração, porque talvez você vai encontrar aí tanta miséria, tanta fraqueza, tanta fragilidade, que somente as mãos do Redentor poderão te fazer companhia. Sabe aquela mão que protege aquela criança, que encoraja aquela criança numa noite fria, a criança amedrontada, que tem medo dos barulhos que escuta, que tem medo de tudo. E quando chega aquela mão que encoraja aquela criança, que expulsa aquele medo, ela está em paz, porque ela sente a presença amorosa de alguém. É esta experiência que o Senhor quer fazer conosco hoje, de também tomar-nos pelas mãos e fazer companhia no nosso momento de solidão, e fazer-nos companhia nesse momento em que nós nos sentimos assim, momento em que as luzes se apagam, momento em que os pensamentos nos atormentam, o momento em que nós perdemos o controle de tudo, perdemos o controle da vida. Falo com muito respeito e com muito amor, momento em que você perdeu toda a operatividade da sua vida. Você que perdeu a capacidade de andar, de falar, de ouvir, de sentir, a capacidade de entender. Você que perdeu a sua utilidade, segundo essa lógica humana. Mas você não perdeu a sua dignidade de filho e de filha de Deus, porque o nosso Redentor está vivo e desceu às moradas do nosso coração para nos fazer companhia. Não fuja, não fuja desse momento, não fuja desta experiência agora de com o Senhor deixar-se ser sepultado, deixar-se mergulhar profundamente nesse mistério. Olhe para o Cristo, olhe para Ele, clame por Ele, fale com Ele, abra o teu coração para Ele, fale das tuas realidades para Ele, dos teus processos interiores, fale para Ele daquilo que é preciso ser sepultado hoje. Uma revolta, uma mágoa, um rancor, uma decepção, uma traição, algo que precisa definitivamente ser sepultado na sua vida, um erro do passado, um pecado, uma queda, uma fraqueza, uma miséria tua, seja o que for, sepulte isso definitivamente hoje, em Cristo. Coloque a mão sobre o teu coração, deixa agora o Senhor visitar esta morada, deixa o Senhor agora visitar esta morada, que é o teu coração, que é o meu coração, para que Ele agora, com a sua força passiva, Ele estando sepultado, sem fazer nada, faça tudo, sem realizar nada, sem dizer uma palavra, faça tudo em mim, faça tudo em você. Que seja agora o encontro teu com o olhar do Cristo, aquele mesmo encontro, aquele mesmo olhar que alcançou Adão e Eva
que disse a Adão e Eva: saiam daqui, saiam daqui. Diga a você agora também esse olhar de Cristo: saia desta situação, saia definitivamente desta realidade. Senhor, nós nos lançamos em Ti. Senhor, nós depositamos a nossa vida em Ti, depositamos o nosso coração em Ti, mergulhamos-nos inteiramente em Ti. Queremos fazer essa experiência de nos deixar agora envolver pelo Teu amor. Queremos entrar, Senhor, na Tua sepultura. Queremos entrar, Jesus, também no Teu túmulo, para definitivamente sepultarmos tudo o que em nós é morte, tudo o que em nós é solidão, tudo o que em nós é sombrio, tudo o que em nós é treva, tudo o que em nós é miséria. Nós queremos entrar contigo, Jesus, na Tua sepultura, para celebrarmos, Jesus, com toda a intensidade, a Tua Páscoa, para celebrarmos com toda a intensidade o novo nascimento, a passagem de uma vida velha para uma vida nova, celebrar com toda a dignidade a Tua Páscoa, Senhor. Solte a Tua voz agora, fale do desejo do Teu coração, fale agora do desejo da Tua alma, de experimentar esta graça que nós vivenciamos neste sábado, sábado santo, sábado da descida do Filho de Deus aos infernos da nossa vida, do nosso interior, do nosso coração, para nos tornar capazes de buscar as coisas do alto, para nos tornar capazes de vencer as nossas limitações e as nossas misérias, de vencer os nossos pecados. O Filho de Deus foi lá na profundidade, nos fez tocar a nossa terra, o nosso pó, a nossa miséria, para nos fazer participantes da vida, das alegrias dos filhos de Deus, redimidos no sangue do Cordeiro. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Cantemos, proclamamos todos juntos o nome que está acima de todo nome, Jesus. Contempla agora, mais uma vez, esta descida do Filho de Deus até a tua condição. Contempla agora o que o Senhor disse a Adão e Eva
e diz a mim e a você: vê em meu rosto os escarros que por ti eu recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei, para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê as minhas costas, as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros o peso dos teus pecados. Vê as minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Eu adormeci na cruz por tua causa, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu lado, ao adormeceres no paraíso. O meu lado curou a dor do teu lado, o meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Foi por amor a mim e a você. Foi tudo por amor a mim e a você. Foi por amor a todos nós que Ele padeceu, foi sepultado e desceu à mansão dos mortos. Erga o seu braço. Você quer agora agarrar-se nos braços de Jesus. Você quer agora agarrar-se nas mãos de Jesus, nas mãos do Redentor, porque só Ele pode tirar você da condição na qual você se encontra. Só Ele é capaz de libertar você, só Ele é capaz de salvar você, curar você, trazer você de volta. Então, com todo o desejo do teu coração e da tua alma, peça agora: Redentor, Jesus, Salvador, Senhor, socorre a minha situação, vem em socorro à minha condição, socorre a minha realidade, tem piedade da minha condição, hoje, Senhor, e agora. Que a tua redenção aconteça e se atualize hoje na minha vida, Senhor. Fale com o Senhor, erga o teu braço, a tua mão, aperte a mão do Senhor, estenda a mão para Ele, Ele estende a mão a você. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não solta a tua mão, Ele está contigo em cada momento. Ele está agora unido ao teu coração e à tua alma, e se uniu a você para sempre. Esteja com Ele, caminhe com Ele, viva com Ele esse momento, passe esse momento de dor com Ele, passe esse momento de provação com Ele, viva intensamente esse momento com o Redentor. Não se afaste dEle, não se afaste da igreja, não se afaste dos sacramentos, não abandone mais a sua fé, não deixe mais a sua fé, não deixe mais o caminho do Senhor. Assuma agora na presença de Jesus o desejo do seu coração de ser fiel a Ele todos os dias da sua vida, de viver a aliança com Ele todos os dias, de dar o seu sangue também na luta contra o pecado, para que você permaneça unido a Ele, esteja unido a Ele para sempre. Senhor, nós queremos, Senhor, nós dispomos o nosso coração a isso. Queremos, Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua presença, Senhor. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor. Só
Só você cantando, liberta-me, força. Liberta. Senhor Jesus.